estou me sentindo bem, mas estou aqui. Glória a Deus. Sabe que Deus, Ele tem um controle de todas as coisas. E sabe que o maior prazer de Deus é que a gente sirva a Ele, é que a gente adore Ele, é que a gente venere Ele. Amém, é Jesus. que a gente dê a Deus o melhor da nossa vida. Glória a Deus. Independentemente da situação que a gente esteja enfrentando ou que a gente esteja passando. Queridos, vale a pena servir a Deus. Vale a pena estar na presença de Deus. Vale a pena adorar a Deus. E saber que Ele é o Senhor da glória. Aleluia. E saber que Ele é que tem todo o poder de realizar todas as coisas. Porque Ele é o nosso Deus. E hoje nós vamos tratar de um tema chamado o silêncio de Deus. Querido, o silêncio de Deus não é algo fácil. Porque o silêncio de Deus é naquele momento que a gente está em crise. É naquele momento que está mais difícil da nossa vida. Que a gente quer ouvir Deus falar e Deus não fala. Deus fica calado, Deus fica mudo. Parece que Deus não ouve a gente, parece que a oração não sobe do telhado para cima, parece que nada acontece, você não sente presença de Deus, você clama, você chora, você grita, você berra, mas você não sente nada. Silêncio de Deus não é fácil, mas há uma razão de Deus estar em silêncio, há um motivo para Deus estar em silêncio. Talvez você diga, que motivo é esse? Eu estou em meia crise, eu estou em meia dificuldades, os meus inimigos se levantam contra mim e nada acontece. Eu quero te dizer que há uma razão para Deus estar em silêncio. Eu quero te dizer que no tempo que Ele falar, Ele vai te dar a tua vitória. Eu quero dizer que quando Ele anunciar aquilo que Ele tem para a sua vida, nada vai impedir o agir dele. Glória Porque a palavra de Deus diz, operando eu, quem impedirá? Ninguém. Ninguém impedirá. Imagina aquela mulher, aquela cananeia. Imagina aquela mulher que estava com a filha enferma. E ela procura Jesus. Ela vai até Jesus. Mas a Bíblia fala que a única coisa que Jesus fazia para ela era ficar em silêncio. E aquela mulher começava a berrar, gritar. E os discípulos diziam, mestre, por favor, faz alguma coisa e manda essa mulher embora, porque eu não aguento mais os berros dessa mulher no meu ouvido. Jesus, faz alguma coisa, eu não aguento mais. E a única coisa que Jesus fazia era ficar calado. A única coisa que Jesus fazia era ficar em silêncio. Talvez você diga, como é que pode? Porque Jesus está em silêncio. Porque Jesus não falou nada. Porque aquela mulher estava esperneando, estava pedindo, estava clamando, estava chorando, estava suplicando. Mas parecia que nada estava acontecendo. Parecia que não tinha ninguém clamando. Parecia que não tinha ninguém berrando. Parecia que não tinha ninguém pedindo ajuda. Imagina você pedir algo a alguém e a pessoa faz que você não está ali. É fácil? Imagina você perguntar algo a uma pessoa e aquela pessoa não responde. Imagina Deus. Alguma coisa vem sobre a humanidade, sobre as nossas vidas, uma coisa chamada angústia da alma. A alma começa a ficar angustiada. Sim ou não? A gente começa a ficar angustiado, a gente começa a dizer, Senhor, por quê? Qual é o pecado que eu estou? O que é que eu fiz de errado? Por que o Senhor não me responde? E a gente começa a se olhar para a gente mesmo e dizer, eu acho que eu estou em pecado. Deus não olha para mim não, querido, você não está em pecado. Há uma razão de Deus estar em silêncio. Há uma razão. Jefferson, pega o teclado, por favor. Há uma razão. Há um motivo de Deus para ele estar em silêncio. Aquela mulher de Canané vai descobrir depois a razão. Ela vai descobrir
dá para os cachorrinhos. Todo o tempo Jesus encalado. Quando Jesus abre a boca, não é lícito. Se aquela mulher fosse outra que não perseverasse, ela tinha ido embora. Por isso que a Bíblia diz: o reino dos céus é tomado à força. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia também diz: pedi e dai-se-vos. O que bate, o que? Se abre. Querido, muitas vezes a gente não quer ser persistente. E no primeiro silêncio, a gente quer olhar para trás. A gente quer desistir. E sabe o que Jesus falou para aquela mulher? Não é lícito. Eu acho que aquela mulher olhou para trás, olhou para si e disse: eu vou voltar. Mas de uma hora para outra ela lembrou da filha dela e disse: sim, mestre. Sim. Mas também eu sei que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Eu também sei que eles comem do resto da migalha. Então eu quero o resto. Aí Jesus chega para aquela mulher e diz: grande é a tua fé. Glória a Deus. Aleluia. Que aconteça contigo o que tu viesse buscar. E eu quero dizer que nessa noite, talvez você esteja enfrentando o silêncio de Deus, mas eu quero dizer que nessa noite, Deus vai falar com você, Ele vai dizer para você as mesmas palavras que Ele disse para aquela mulher: que seja feita aquilo que tu viesse buscar nesse lugar. Que aconteça na tua vida aquilo que tu precisa. A resposta de Deus. E no Salmo 83 ele fala sobre isso. Salmo 83. Querido, silêncio não é fácil. Mas silêncio transforma caráter. Silêncio muda corações. Silêncio lhe dá maturidade espiritual de compreender que teu Deus ele está em silêncio, porque Ele está fazendo você crescer. De entender que teu Deus está em silêncio, porque a maior prova Ele vai te dar depois. Sabe qual é a maior prova que Ele vai te dar depois? Que aconteça conforme aquilo que você veio buscar. Que aconteça conforme aquilo a que você está crendo. Que aconteça conforme aquilo a qual você falou. Mas eu quero te dizer, tudo tem o quê? Um tempo. Existia um tempo para Jesus falar, sim ou não? Mas muitas vezes queremos rápido. Muitas vezes queremos que Deus responda como um toque de mágica. A gente fale e as coisas acontecem. Mas nem sempre é assim. Nem sempre isso acontece. Eu quero dizer nessa noite, as tuas orações são ouvidas por Deus. Amém, Jesus. Não queira ouvir. Não querer que Deus fale sem Ele querer falar. Porque o que vai acontecer é que você vai terminar buscando e vai terminar vendo profetadas. Porque quando Deus quiser falar com você, Ele vai falar. Porque quando Deus quiser agir na tua vida, Ele vai agir. Quando Deus quiser operar na tua vida, Ele vai operar. Amém. Quando Deus quiser realizar a obra na tua vida, Ele vai realizar. E não tem quem possa impedir. Glória a Deus. É verdade. Ele está em silêncio. Não me pergunte por quê, eu não sei, eu só sei que Ele está. Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Eu não sei. Eu não sei.
sei o que é o melhor para sua vida, mas Ele sabe. E esse silêncio não vai fazer mal para você. Esse silêncio vai te fazer um bem. Amém, Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque essa situação difícil é só para você passar por ela. Mas quando você passar, você vai poder dizer assim como disse José: agora eu entendo porque o Senhor me trouxe para cá. Amém, Jesus. Agora eu entendo qual a razão que eu fiquei 17 anos cativo, no cativeiro aqui. Agora eu entendo porque eu fui preso, porque eu fui humilhado. Agora eu entendo que Deus ficou em silêncio, mas quando Ele resolveu falar, Ele me exaltou. Glória a Deus. Quando Ele ouviu falar, Ele me exaltou. E Ele disse: meus irmãos, tenha calma. Eu não vou matar vocês. Eu quero que vocês se alegrem. Porque eu fui um vaso escolhido por Deus para que o nosso povo fosse liberto. Eu quero te dizer, Deus tem um motivo dele estar em silêncio, mas no tempo determinado dele, no tempo determinado que ele escolheu, ele vai falar. Mas eu te pergunto, será que você está pronto para ouvir aquilo que Deus vai lhe falar? Imagina se Deus falasse como Ele falou com Jesus, como falou as primeiras palavras para aquela mulher. E foi como uma flecha, rasgando o coração daquela mulher. Quando Deus quer tratar nossas vidas, meu irmão, Ele trata. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Senhor. Porque Ele está sentado no trono de glória. Porque Ele é eterno. Porque Ele é que sabe os verdadeiros pensamentos que Ele tem sobre nós. É Ele que sabe a verdadeira razão da nossa existência nessa terra. É Ele, Glória para Ele e só para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. A gente muitas vezes não entende, não vai entender Deus nunca. Raciocínio humano não entende Deus. Mentalidade humana, ciência, filosofia, seja qual for, não entende Deus. A Bíblia diz: quem é tu, ó homem, que contende contra mim? Quem é o vaso que contenda contra o olheiro, dizendo: eu quero ser assim, eu quero ser dessa maneira? Ele diz: não, ele diz: eu faço como eu quero. Eu tenho um modelo de vaso. Eu faço vaso de boca pequena, vaso de boca grande, vaso médio, vaso pequeno. Eu faço como eu quero fazer. Então, no silêncio de Deus, Ele faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. E a única coisa que podemos fazer é aceitar. Aleluia. A única coisa que podemos fazer é entender, independentemente que é nosso emocional, o nosso raciocínio humano, o nosso intelecto não compreenda nada, mas devemos aceitar. Devemos aceitar. Deus é grande. Quem é soberano é Deus. Quem é rei é Deus. Quem governa é Deus. Quem faz a tua vida é Deus. Quem pode agir na tua vida é Deus. Porque se Ele está em silêncio, é porque Ele está em silêncio e ponto final. Se você for falar com Ele, a única coisa que Ele vai dizer para você: Senhor, eu estou em crise. Aleluia. Senhor, está tudo dando errado. Senhor, nada está mudando. Por que, Deus? Aleluia. Por quê? Qual a razão? Aleluia. Eu quero dizer que em meias dificuldades, sabe que
Jó disse: pensei que meu Redentor vive, e ele se levantará e julgará minha causa diante dos meus inimigos. Aleluia! Glória a Deus. Meu irmão, Jó tinha tudo para estar impaciente. Imagina o cara ter uma úlcera no corpo que comeu toda a carne dele. E ele pegar um taco de telha e começar a tirar o tapuru, começar a mexer para um lado, mexer para o outro. Não aguentar o fedor que estava no seu próprio corpo. E quando os seus inimigos vêm, ele diz: ó, esse é o grande pecado que tu tem contra Deus. E Jó chega. E a mulher dele: ó, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele diz: como fala como louca mulher, tu falasse agora contra Jeová, tu não entende nada de Deus, tu não entende nada da razão a qual está acontecendo isso, porque está acontecendo eu não sei, eu só sei que Deus vai mudar essa situação, eu só sei que Ele está em silêncio agora, mas quando Ele resolver falar, Ele vai mudar essa história. Glória a Deus. Deus vai mudar a história da tua vida. Deus vai mudar a história da tua vida. E o texto fala: ó Deus, 83 primeiro. Ó Deus, não te cales, não te emudeças e nem fique inativo. Ó Deus, os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levanta a cabeça e trama astutamente contra o teu povo e conspira contra os teus protegidos. Dizem: vinde, enriquecemos-nos entre as nações, e não haja mais memorial do nome de Israel. Veja só aquela crise que estava passando por Israel. Os inimigos se levantando, a crise, e eles clamando a Deus. Ele diz: Deus, por favor, não te cales não. Deus, por favor, não fica parado não, faz alguma coisa, porque o Senhor parece que não está fazendo nada, parece que o Senhor parou de agir, parece que nada acontece, os inimigos se levantam contra a nossa vida. Deus, não pare, veja só, não te cale, Deus. Porque eles dizem, eles se levantam, eles dizem que vão riscar a gente, eles dizem que a gente não vai mais existir. Eu quero te dizer que teu inimigo pensa que você vai morrer, eu quero te dizer que teu inimigo pensa que você vai deixar de existir, mas eu quero te dizer que o teu Redentor vive. Amém, Jesus. O teu Redentor vive. Sabe o que Pedro disse? Senhor, só preciso de uma palavra, e sobre a tua palavra lançarei a rede ao mar. Talvez você esteja esperando uma palavra de Deus, mas se Deus estiver dizendo para você: aceite, não fique desesperado, não procure profecias que você só vai receber profetada, porque quando Deus não quer responder, Ele não vai responder de maneira nenhuma. E quando Deus quiser falar com você, Ele vai falar. Sim ou não? Sim. Quando Deus quer falar com a gente, Ele não precisa que a gente vá a alguém, para que alguém fale. Ele vem até a gente e fala com a gente. Sim ou não? Sim. Eu quero te dizer que no tempo de Deus Ele vai falar com você. Amém, Jesus. Eu não sei, meu irmão, qual o tempo que vai acabar isso não. Não me pergunte não sei não. Não pergunta o dia não. Ah, pastor, qual é o dia? Não sei. Ele que sabe. Por que está acontecendo isso? Não sei, não me pergunte não. No tempo certo você vai entender. No tempo certo você vai compreender.
Davi, depois de ter adulterado com Betseba, ter tido uma criança, aquela criança enferma, Davi coloca pano de saco, Davi começa a orar a Deus, para que Deus cure aquela criança, e Deus ficava em silêncio. E aquela criança morre. E vem a notícia para Davi: Davi, teu filho morreu. Sabe o que Davi fez? Davi tirou aquelas vestes, aqueles panos de saco. Davi lavou o seu rosto e disse: louvado seja o Senhor, porque Deus fez aquilo que Ele queria fazer. Não é fácil não. Não é fácil entender a vontade de Deus. Não é fácil entender que muitas vezes temos que renunciar. Não é fácil entender que muitas vezes temos que perder algo. Não é fácil entender que você, nesse momento que Deus está em silêncio, quando Ele for falar, Ele não vai falar uma palavra que vai te agradar. Ele vai falar uma palavra que vai te consertar. Amém, Jesus. Porque, não sei. Quem já passou por isso? Pronto, mas quando Deus fala, oh aleluia, Deus está falando aí. A frecha no coração. A pessoa chega, recebe aquilo e diz: mas depois aquilo começa a ser como árvore da vida dentro de nossas vidas. E Deus começa a fazer o conserto. E Deus começa a transformar a história. Deus começa a transformar o coração. Mas eu quero te dizer, é necessário ter o silêncio de Deus na tua vida. É necessário. Mas talvez você diga, quer dizer que o silêncio, meu Deus, sempre é nessa hora mais difícil. Mas é, meu irmão. Mas é. Senão não seria silêncio. Se a gente não está passando por crise, a gente não faz nem diferença. Sim ou não? Mas quando você está em crise, aí você se lembra: Deus! Sim ou não? Quando você está em crise, quando você está numa situação que você olha assim e diz: só Deus. Aí quando você diz Deus, aí ele... Eu pergunto para você: você está pronto a aceitar o silêncio? Talvez você está dizendo: eu estou aceitando porque eu tenho que aceitar. É isso mesmo, tem que aceitar. Mas eu quero te dizer: o silêncio de Deus é para te matar, o silêncio de Deus é para te levantar. O silêncio de Deus é para te transformar em uma pessoa melhor. O silêncio de Deus é para que te transforme um vaso para Ele, um vaso moldado da maneira que Ele quer na tua vida. Sabe por quê? Porque depois que Deus falar, Deus vai te usar fortemente. Amém. Porque a experiência que você vai ter com Ele vai ser uma experiência grande. Mas muitas vezes queremos ao contrário. Sim ou não? Muitas vezes queremos o quê? Rápido. Já. Imediatamente. É feito esse comercial, né? De dor de cabeça, né? Você tá com dor de cabeça? Tomou Doril, Adolfo, Mil. É imediato. No reclamo, é imediato. Só toma, imediato só. Sou minha dor, mentira, meu. Demora, não, você toma um remédio para dor, demora. Mas eles mostram que é imediato, é na hora. É que nem caldo de cana, você perde e sai o caldo, você toma na hora. Mentira, meu irmão. Até o caldo de cana demora um pouco para ele, né, moer a cana para lhe dar o caldo. Nada é imediato. Tudo tem um tempo. Diga tudo. Tudo Tem um tempo. tem um tempo. Diga Deus. Deus, Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Só que o tempo nosso é um tempo que vai assim. E o tempo de Deus vai assim.
Enquanto o nosso vai assim, o de Deus vai ao contrário. Porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 dias. 1000 anos. E 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como fosse um dia. Aí eu pergunto para você: você vai entender Deus? Você vai compreender Deus? Meu irmão, se você tirar para entender Deus, você vai endoidar. Sua mente não vai compreender nada. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai se frustrar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, ele é uma fonte que não se acaba nunca. O conhecimento de Deus, meu irmão, é uma fonte que não se acaba. Eu tenho pena dessas pessoas que acham que chegou a um conhecimento e se acham ser maior do que todo mundo. Coitado. Coitado. Conhecimento de nada presta se não for para louvor e adoração a Deus. Imagina Paulo, o homem que é mais conhecedor da Bíblia, o homem que mais conhecia o farisaísmo, o homem que cresceu debaixo de Gamaliel, conhecimento profundo que Gamaliel levou para ele. Esse homem chegou e disse: todas essas coisas que eu aprendi, todas essas coisas que eu tenho, eu considero nada por Ele, porque Ele é Deus. Amém. Glória a Eu Deus. me reduzo a nada. O meu conhecimento é nada, porque o conhecimento dele é maior do que o meu. Amém, Jesus. Quero te dizer, meu irmão, que o silêncio de Deus é tratamento para a tua vida. Eu quero te dizer que o silêncio de Deus é transformação no teu caráter. Eu quero dizer que o silêncio de Deus vai ser um grande avivamento da tua vida. Eu quero te dizer que o silêncio de Deus, quando Deus te levantar, Ele vai te fazer, como diz na palavra, com uma flecha na mão de um valente. E esse valente é Deus. E você é a flecha que Ele vai atirar. Amém, Jesus. O que é ser a flecha? Glória a Deus. Deus é o valente. Amém, Jesus. Mas o arqueiro, ele escolhe a melhor flecha. Sim ou não? Deus escolhe no meio de nós as melhores flechas. Talvez Amém, você esteja Jesus. sendo tratado por Deus, mas eu quero te dizer, Deus só vai te usar quando Ele te moldar. Ele só vai te usar quando Ele te transformar. Ele só vai te usar quando Ele quiser. Agora ela está pronta. Agora Ele está pronto. Glória a Deus. Antes disso, meu irmão, Ele não vai te usar. Tem gente que quer usar Deus. Quem já ouviu falar nisso? Tem gente que quer usar Deus, meu irmão. Abre a boca e começa a falar. Parece que é Deus que está falando, não é ela, é Ele. Quer usar Deus, cabo. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero que Deus cresça, que eu diminua, assim como disse o presbítero, o pastor, diácono. Amém? Que diminua eu, mas que o Senhor cresça. João Batista olhou para ele mesmo e disse: olha, vocês estão dizendo que eu sou crente? Eu não sou ele não. Mas ele tem uma pá na mão. E a eira, ele limpa. Ele tira tudo que não presta. Aleluia. Tudo que não presta, ele começa a limpar. Glória a Deus. Ele tira toda a brasa. Ele tira toda a cinza. Aleluia. Ele faz uma limpeza tão grande na eira. E quando ele começa a limpar a eira, ele começa a limpar. E limpa, e limpa. Aí ele chega e pega uma brasa viva. E ele bota aquela brasa viva dentro Glória, do glória, glória, Eu glória quero a te Deus. dizer que Deus está contigo e Ele não vai colocar a sua brasa ali até que antes primeiro Ele tenha tirado as cinzas. Se Deus está em silêncio é porque tem cinza. Se Deus está em silêncio é porque a eira precisa ser limpa. Aleluia. A eira precisa ser limpa. E para a eira ser limpa, vem o silêncio. Vem a dor. Aí ele diz: agora. É agora que eu vou limpar. Aí o Espírito Santo começa a limpar. O Espírito Santo começa a tirar tudo que não presta. O Espírito Santo começa a fazer a faxina. E quando Deus começa a fazer a faxina,
Ele disse, está chegando o tempo de eu falar. Aí quando Deus abre a boca, Deus fala algo que a pessoa diz, ah, Senhor, eu não esperava que seria essas palavras. Sabe qual foi a palavra de Jesus para os discípulos? Eles foram embora. Por que vocês não vão também? Vão vocês também? Pedro olhou para si mesmo e disse, para onde irei eu, Senhor? Que só tu tens as palavras da vida eterna.